Fala, gente, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos pensar, dando sequência aí ao nosso pensamento da semana, né, sobre a reforma protestante e a minha vida. O que que ela tem a ver comigo? Eu quero falar hoje sobre o segundo sola, que é a sola fides, ou só a fé. Nas teorias ali, né, no pensamento de Martinho Lutero, nós vimos ontem sobre a graça, somente a graça, e agora vamos falar sobre somente a fé, ou seja, são pilares para a salvação do ser humano. Então eu quero novamente ler com vocês Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente de Deus. Ou seja, a graça é a salvação que Deus me dá a oportunidade, mas eu só alcanço a salvação por meio da fé. Vocês talvez já devem ter ouvido falar sobre fé, Hebreus 11, né, capítulo 1, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Hebreus 11, 6 fala que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe. Então, não adianta eu somente falar de Deus, mas não crer em Deus. Porque Deus, ele é um ser que eu não vejo. Ele existe, mas eu não vejo, porque ele é espírito. João capítulo 4, versículo, se não me engano, 24, ele fala, João 8, se não me engano, ele fala justamente sobre isso, que Deus é espírito, né? E se Deus é espírito, eu não consigo vê-lo, mas ele está presente, ele é verdadeiro, ele existe. Agora, como eu posso crer naquilo que eu não vejo? Porque, veja, gente, é muito fácil eu crer naquilo que eu vejo. Ou seja, não preciso nem de fé, né, falar a verdade. Porque se eu estou vendo algo, para que eu vou crer? Já estou vendo, né? Talvez você tenha algo na mão agora, sua Bíblia, você tem uma caneta, você tem alguma coisa na mão, que é o seu celular, que eu creio que deve ser agora, e você não precisa crer que ele existe, porque ele já está na tua mão, ele já você está vendo. Humanamente já está na sua presença. Agora, Deus, eu nunca vi Deus, mas eu creio que ele existe. Agora, além de crer que Deus existe, tem o fator da salvação que Lutero ele busca aqui, é que não somente crê em Deus, mas crê em Jesus Cristo como o único meio de salvação. É a fé. Por isso que a gente, quando crê em Cristo Jesus, né, quando nós cremos em Deus, ou seja, quando nós temos fé, a fé é uma certeza. Ou seja, você tem uma certeza, olha, eu creio que Jesus, ele realmente existiu. Jesus é o Filho de Deus, ele veio a este mundo como homem, ele é o Deus vivo em forma humana que veio, foi na cruz, ele se sacrificou, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e eu creio que é somente por ele que perdoa meus pecados que eu vou ser salvo. Então, a fé é uma certeza. Não é aquela coisa, eu creio. Não, eu creio. É diferente. Então, eu quero dizer para você o seguinte: se você não crê em Deus, se você não crê em Jesus, não adianta que você não vai para o céu. Se você não ter fé, pistes em grego, né? Se você não tem fé, você não crê, porque não adianta eu querer apalpar. Você quer sentir a presença de Deus? Você quer perceber a presença de Deus? Olhe para a natureza, né? Lá em Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, tudo que existe ao seu redor, alguém fez. O pastor no último domingo, nosso pastor no último domingo, falou justamente das teorias do Big Bang. Mas se essa teoria realmente ela é válida, mas aí beleza, mas quem acendeu o fósforo para que o Big Bang acontecesse? Ou seja, alguém que se auto-existe deveria existir primeiro do que o Big Bang. Alguém que se auto-criou ou sempre existiu deveria estar ali para dar a centelha do Big Bang. E eu creio que esse alguém é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, a Trindade ali que sempre existiu e sempre existirá. Então, o segundo ponto, o segundo pilar da salvação é que a salvação é somente pela fé e pela fé em Jesus Cristo. Não é
pelo que você faz, como eu disse ontem. Não é eu ser bonzinho que eu vou pro céu. Porque todo mundo quer ir pro céu, né? Quando morre, é engraçado. Todo defunto é bom. Ah, era bonzinho, era maravilhoso. Olha, nossa, alguém tem uma palavra de gratidão. Aí as pessoas que não gostavam do fulano começam a chorar em cima do caixão. Todo mundo é bom quando morre. Mas e o céu? E o céu? Quem merece o céu? Nós vimos ontem que ninguém merece a salvação, mas a graça de Deus, que é o favor imerecido, nos alcança. Mas se essa graça nos alcançou, então eu tenho que crer que é por meio de Jesus que eu vou ser absolvido de ir para o inferno. Deus não vai deixar eu ir para o inferno, mas Ele vai escrever o meu nome no livro da vida. Eu creio que você que vai vestibular, você que faz faculdade, uma das coisas que você mais quer ver é o seu nome de aprovado. Você já passou por isso, de você ir lá naquela lista e começar a procurar, cadê meu nome? Meu nome tá aqui. O nome de aprovado. Ou seja, mas como que eu vou conseguir chegar até lá para ser aprovado? É quando eu creio, é quando eu deposito a minha crença em alguém que existe. Eu não vejo. Eu não preciso dar forma a esse Deus. Não, eu não preciso criar um formato, né? Tô tentando buscar alguma coisa para exemplificar aqui, né? Vamos colocar um exemplo aqui. Eu não posso. Alguém pode falar, nossa, essa caneta é um Deus. E aí? Se alguém começar a falar que essa caneta é um Deus, muita gente vai acreditar. Porque precisa. A gente fala na linguagem no português, é personificar, né? Na linguagem aí do marketing, fala que é o persona. Você que faz marketing aí sabe que é o persona. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte. Eu não preciso personificar Deus, até porque Deus já se personificou na pessoa de Jesus. Então, não tem como. Eu tenho que crer. Eu tenho que confessar com a minha boca. Eu tenho que crer que Jesus ele veio a este mundo. Eu tenho que crer que Deus ele existe, que enviou Jesus. Eu tenho que crer que Jesus veio a este mundo para me libertar, para me salvar. Mas isso é uma atitude sua. Eu não posso engatar na fé do outro, né? Ah, esse fulano aqui é cheio de fé. Eu vou engatar na fé dele. Não tem jeito. É cada um com a sua fé, meu irmão. É cada um com a sua fé e da forma que você crê. Mas você tem que depositar. A fé não é um sentimento, a fé é uma certeza. No meu particular, no meu entendimento, a fé é um pouco, ela tem um ato racional, porque eu tenho que ter uma certeza. Talvez logicamente é difícil de eu identificar a fé, mas como nós temos aí, vamos colocar assim, um pouco de Deus em nossa vida, porque nós somos a imagem e semelhança dele, quando nós começamos a desenvolver a fé, começamos a crer realmente, de uma maneira a compreender isso, nós começamos a ver, poxa, Deus existe, e eu começo a perceber que eu faço parte de Deus. Só que para fazer parte de Deus pós-pecado, eu tenho que crer em Jesus Cristo, meu Senhor. Então, pela graça, você e eu sou salvo, mas mediante a fé. Não é por obras. Não adianta eu ser bonzinho. Ah, pastor, mas aí sou pregou, se eu fizer, só vai para o céu. Se eu não crer em Deus, se eu não tiver uma vida com Deus, se eu não tiver algo se eu não tiver firme com Deus, perseverante, crer em Deus todos os dias, fazer com que minha fé cresça, não vai adiantar de nada. Eu vou para o inferno. E é interessante que Jesus disse que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não sei se você já viu, mas o grão de mostarda parece um grão de areia, bem pequenininho. Eu fico pensando algo que é micro, né? Milimétrico. Jesus falou, se tiver uma fezinha desse tamanhozinho, uma fezinha, né? Todo mundo faz a fezinha lá na lotérica. Mas se tiver uma fé pequena, desse tamanho, e você crê em Jesus, você crê em Deus, você vai ver milagre acontecer. Então o segundo pilar de hoje, eu quero deixar para você, é que você creia em Jesus Cristo. Que a sua fé não seja em pessoas, que a sua fé não seja em ídolos da televisão, que a sua fé não seja em você com uma alta idolatria, que a sua fé seja unicamente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Então até amanhã vamos falar sobre a terceiro pilar da nossa fé cristã. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus assim nos permitir.